Oi, gente, tudo bem? Voltei depois de pensar um pouco sobre a minha ideia, que ela já mudou de formas várias vezes, depois das pessoas com quem eu conversei. E eu cheguei a uma proposta, lendo algumas coisas, acessando algumas coisas, conversando com algumas pessoas. Eu descobri coisas que eu não sabia, por exemplo, ou que eu não tinha parado para pensar. Pessoas que não sabem o que são fake news, pessoas que não leem a internet do mesmo jeito que a gente, das mais diversas formas, mesmo tendo acesso à internet. Então, assim, para poder começar a pensar em estratégias de mobilização efetivas mesmo, a gente precisa entender melhor esse lugar que eu estou chamando de borda, né? Porque a gente está aqui fervilhando no centro, ou mais próximo do centro, dos núcleos, né? Algumas coisas estão fazendo sentido para nós aqui e lá não, e o contrário também. Então, assim, a gente tá... Essa polarização, ela é cultural, né? Tem uma barreira cultural que é cheia de coisas, né? Que são aí os sedimentos da cultura, né? Questões sociais, políticas, econômicas. São tempos e espaços diferentes, né? E isso gera polarização. E para a gente começar a conseguir mudar esse cenário, de alguma forma, a gente precisa parar de bater de frente e começar a correr por fora, digamos assim, né? E como é que a gente corre por fora? É entendendo melhor o outro lado, né? É quase uma etnografia das bordas, né? Das cidades do interior, das cidades de onde a gente vem, né? Entender por que algumas ideias, né? Elas colam tanto, né? Então, e por que para vocês não colam mais? O que aconteceu, né? Vocês romperam a barreira, né, para fora e não conseguem voltar. Então a gente vai precisar aproximar, fazer uma intersecção entre essas duas bolhas para a gente começar a pensar em construir algo novo. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai observar, né? Foi assim que os primeiros cientistas, antes mesmo de serem chamados assim, começaram a produzir conhecimento, observando e anotando, arquivando as suas anotações e fazendo links. Assim surgiu a ciência. Então, né, é o que a gente conhece hoje como o método Nazaré Tedesco. É ficar fazendo links, fazendo associações e montar uma tese. A gente já faz isso na vida, né? As nossas teses refutadas, confirmadas, atualizadas. Então, a gente tem o método científico, né, que tem uma história, uma trajetória, e os métodos da vida, que tem outras histórias e outras trajetórias. A gente vai precisar aproximar eles. É isso que eu entendo como popularização da ciência, né? É esse encontro, essa intersecção entre o saber considerado científico e entre o saber popular, né? Mas para entender esse saber popular, eu preciso fazer esse recorte e entender de que povo eu estou falando, de que população eu estou falando, né? O que essa população conhece, o que essa população vive. A gente só vai conseguir popularizar a ciência pensando dessa maneira. E a pedagogia, né, que é a pedagogia freiriana, que ele chama de oprimido, e eu chamaria de oprimidos, oprimidas, oprimidas, ela precisa desse recorte também, ela também precisa ser traduzida para as características da região para quem a gente quer falar, né? É do global para o local, do local para o global, né? É uma relação complementar, né? De antagônicos complementares. A gente precisa dessa relação, a gente está estacionado, digamos assim, né? Essa sensação de impotência e de polarização, ela nos estacionou, né? Então os discursos, eles estão batendo um no outro apenas. Então por isso que a gente diz que isso não é diálogo, e a gente vai começar a ter que usar outras estratégias para começar a dissolver essa coisa que se solidificou, que são os reducionismos, né? O embate reduzido à impossibilidade de fazer algo novo. Então, é aproximar os polos, né? Não é eliminar nada. A ideia agora não é eliminar. O que vai sendo eliminado é o resíduo desse encontro, digamos assim. Mas ele também vai para outro lugar, porque não existe fora. Vamos
Vamos preocupar menos com o que a gente precisa eliminar e mais com o que a gente precisa entender para começar a eliminar algumas coisas ou melhorar algumas interpretações de mundo, né? Porque essa sensação que eu tenho e que eu acredito que a maioria de vocês tem, que os tempos entre a capital e o interior, ou a universidade e o interior, né? Essa relação centro-periferia, ela tem espaço-tempo e questões culturais diferentes, e esses são os movimentos dos sentidos que eu tenho vindo, que eu estou falando, né? As disputas de sentido. Então, o que eu quero pedir para vocês, né? Quem sentiu o chamado, né? Um pedido para começar a popularizar a ciência de baixo, né? No sentido assim da base, que está tão distante dessa ciência, mas que é totalmente dependente dela. E a questão das fake news também. As pessoas não sabem o que é fake news, mas elas estão recebendo as fake news pelo celular, né? A internet banda larga não chegou lá, a instrumentalização para pesquisar no Google não chegou lá. Então, a forma com que eles têm de se comunicar com o mundo é através de memes. Então, por isso que para algumas pessoas o rótulo, né, de robôs e de gado, ele é insuficiente, porque essas pessoas não são robôs, né? Robôs são máquinas programáveis, né? Nós somos seres vivos. Eles foram robotizados, né? Pararam no tempo e estão sendo programados por uma máquina chamada fake news, que está dizendo o tempo todo o que eles têm que pensar, né? Então a gente tem que pensar nessa robotização, em que eu não digo mais, alguém diz em meu nome, né? Eu legitimo esse alguém, essa entidade, por desconhecimento. E eu vou falar mais sobre essas coisas, né? Enquanto eu vou pedindo para vocês me ajudarem a ler melhor esses lugares, a partir do lugar de vocês, porque a gente também tem que pensar na palatabilidade das ideias, né? Nós temos uma afinidade, um vínculo, né? Ou não, mas as pessoas que estão me vendo e isso faz sentido é porque bateu alguma coisa, né? Mas eu posso não ser palatável para a nossa tia lá do interior, como eu realmente não sou para as minhas tias do interior. Isso é ruim? Não, é isso assim que a gente vai formando a rede, isso não é mais importante, né? A nossa questão agora são as ideias e menos as pessoas, né? No sentido de julgar. A gente precisa entender as ideias e as pessoas que comungam daquelas ideias, para depois a gente começar a abrir essa cebola, né? Porque senão eu vou estar estendendo o meu conhecimento para um lugar e o meu conhecimento não chega lá. A minha tradução não é suficiente, né? Então, eu aprendi muito em mobilização social. Quanto mais eu estudava dentro da universidade, mais eu precisava aprender a traduzir o meu conhecimento para popularizar ele lá na ponta, né? Para conseguir falar o que precisa ser dito, para começar a despertar algumas ideias, eu precisava traduzir. E também, outra coisa muito importante que se relaciona com a tradução é a escuta atenta. Para poder fazer uma boa tradução, eu preciso escutar. Essa tradução ela é uma relação entre o que eu ouvi, o que eu entendi e o que eu sou. Por isso que o Edgar Morin diz que comunicação tem muito mais a ver com compreensão. Então é para esse lugar que a gente vai. Então, o que eu quero pedir para quem sentiu o chamado e entendeu o que eu quis dizer sobre a palatabilidade das ideias, eu quero pedir que vocês comecem a olhar os locais onde vocês vivem, tá? Todos os conteúdos que estão circulando, além das fake news que vêm do centro, né, da internet, do gabinete do ódio, como elas estão sendo absorvidas dentro dessa comunidade, desse núcleo, né? Como elas estão sendo traduzidas na comunicação pública, né? Pelo governo local, pelos meios de comunicação local, pelas escolas, pela igreja, pelas famílias, que são as instituições, né? O Estado esse que alguns querem derrubar e alguns querem reconstruir, ele é a relação de todas essas instituições, entende? O Estado não é uma coisa só, né? Nada é homogêneo. Então, assim, o gado, se ele for uma manada, é uma manada diversa, né? O Estado não é homogêneo, não é a homogeneidade. E isso a gente precisa começar a entender. Então, a gente vai olhar para quê? Para as instituições que se relacionam com o Estado e vice-versa.
né? As empresas, o que as empresas estão dizendo, o que os empresários estão dizendo, né? Como isso está se desdobrando nas interpretações das fake news. E fake news não são só notícias de sites tipo o Jornal da Cidade Online, né? Que é um dos alvos do movimento Sleeping Giant. As fake news, elas também vêm em formas de memes preconceituosos, racistas. Gente, o que eu tenho visto de meme criminoso, apologia ao estupro de menores, não, eu não vou nem... Isso fica para outro momento, tá? Mas assim, cuidado sobre todo tipo de meme, de informação que gere algum tipo de dúvida. Não é só sobre Bolsonaro, não é só sobre Lula. Observem tudo. Todos os memes, até aquele meme daquele amigo legal que diz que o estuprador assassino vai virar mulherzinha na cadeia, tá? É sobre isso. Sobre as distorções discursivas que estão chegando nas pessoas que estão cada vez mais blindadas, tá? É sobre isso. Eu quero entender um pouco melhor esse lugar e eu só posso entender com a ajuda de vocês, porque eu saí desse lugar, eu me instrumentalizei e agora popularizar a ciência para mim é voltar para esse lugar de onde eu parti, né? O meu compromisso pedagógico é esse. E depois ele vai se interrelacionar, se interseccionar com outros compromissos pedagógicos, né? Isso seria o que a política, o que os políticos estão chamando de movimentar a ala progressista. Não sei se esse termo é o melhor, assim, né? Eu fico olhando as palavras, mas é no sentido assim de progresso, de sair do buraco. Como é que a gente começa a sair do buraco ou evita afundar mais? É por aí, observando. Então, método de observação à la Nazaré Tedesco. Quem gostou da ideia, me chama, vamos conversar, comenta aqui no vídeo. Marca pessoas que também teriam interesse em entender mais isso, tá? E aí, conforme as pessoas forem me chamando, se quiser falar no privado, pega meu número, pega meu e-mail. Vamos formando essa rede assim, e conforme as pessoas virem falando comigo, a partir dos seus próprios insights, porque eu estou tendo os meus insights, a partir dos seus próprios insights, elabora ali os resultados do método de observação Nazaré Tedesco e compartilha comigo, tá? Se tiver alguma dúvida também pode me pedir, estou à disposição. E amanhã ou segunda eu vou fazer mais um videozinho, largar mais um videozinho sobre a relação entre pensamento binário e pensamento complexo. Que esse é o nosso problema, a solução do nosso problema. Digamos, é aí que estaria a fábrica de notícias falsas da humanidade. Mas eu preciso encontrar uma forma de traduzir esse conhecimento que é científico, mas também é espiritual, né? Porque os cientistas indianos e os cientistas ocidentais têm convergido em termos de conhecimento, mas é um conhecimento muito centralizado ainda, porque é de difícil operação, tá? E então eu preciso de ajuda para operacionalizar esse conhecimento. E aí eu também sugiro para vocês, para entenderem o que eu estou querendo dizer, assim, para entender melhor o que eu estou querendo dizer sobre a palatabilidade do discurso, assistam um vídeo da Rita Von Hunt, do Tempero Drag, que eu gosto muito, em que ela fala sobre pensamento binário. É o último vídeo dela, tá? E também tem um outro historiador que eu gosto muito, que é muito referência para mim, que é o Eduardo Bueno, dos Buenas Ideias, em que ele traz a história do Brasil esmiuçada. Para mim, eles são ótimos, eu gosto muito de olhá-los. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Eles não são palatáveis no interior. Olhem eles e se perguntem se a mãe de vocês, se a avó de vocês, se a bisavó de vocês iria digerir bem o que eles estão dizendo. Então, o que eu preciso... Qual é a pedagogia? É traduzir aquela informação para que ela se torne palatável para outras pessoas. Isso é democratizar o conhecimento, tá? Então, toda a extensão de uma ideia, ela tem que vir acompanhada de uma pedagogia que parte da realidade da pessoa que vai receber aquela informação. Isso é Paulo Freire. É por isso que eu digo, por que incomoda tanto? Vamos fazer os links, Nazaré Tedesco, ajuda nós. Eu vou fazer amanhã ou segunda o próximo vídeo falando um pouco mais sobre isso, tá? Obrigada, tchau.